Existe uma vila no Japão que recentemente ganhou muita fama por ser amaldiçoada, também com tantas histórias de assassinatos e assombrações, inclusive de um homem que teria morrido queimado vivo por ladrões de carro. Não é de se surpreender que ela tenha pego essa má fama. Seja muito bem-vindo ao canal Contos da Fogueira, eu me chamo Rafael e sou a voz que vai te guiar através da história da vila mais assombrada do Japão. O túnel Inunaki, a vila Inunaki, a região de Inunaki, na província de Fukuoka, no Japão, é um dos locais mais assombrados do país. E conta com muitas histórias de supostas assombrações, vilas fantasmas, mas também tem bastante história real por trás disso, crimes que aconteceram e também alguns acontecimentos históricos que a gente vai explorar ao longo desse vídeo. Dizem que é possível ouvir gritos e uivos por toda a região durante a noite. E o mais assustador é que esse local existe fora dos limites da lei. Dizem que a vila foi completamente isolada durante o período Edo do Japão e que o governo não queria participar de nada, inclusive nem governar ela. E muitas razões foram dadas para isso: cultos demoníacos, rituais de sangue, canibalismo, magia negra, você escolhe. E a partir desse ponto, todas as entradas da vila foram bloqueadas. Inclusive, na entrada existe uma placa, supostamente escrita: a Constituição do Japão não se aplica aqui. A vila Inunaki surgiu no período Edo do Japão. É um local muito antigo e dizem que até hoje seus camponeses preferem viver em exílio da sociedade. E as histórias vão muito longe. Na verdade, dizem que após centenas de anos de rituais demoníacos e de endogamia entre os camponeses, que, abrindo um parênteses aqui rapidinho, quando você tem filhos dentro da própria família, isso gera uma série de mutações, enfim, né? Não acho que não é segredo para ninguém. É uma coisa que você não deveria fazer, mas aconteceu por lá devido à restrição de pessoas, enfim. Isso teria feito com que as pessoas fisicamente fossem muito diferentes da população em geral. E que, se você quisesse se aventurar por lá, existem uma série de aldeões e armadilhas pronto para acabar com a sua vida. Sem mencionar que no local não tem serviço de telefone para você pedir qualquer tipo de ajuda. E nem que tivesse também algum tipo de serviço, como o local não se aplica à Constituição japonesa, a lei japonesa não se aplica naquele lugar lá, a polícia não ia fazer nada de qualquer jeito. Então você tá lascado mesmo, vai morrer pra um monte de aldeão com um machado e foice correndo atrás de você. E é por isso que dizem que ninguém que achou a vila mística jamais voltou com vida. O nome Vila Inunaki significa cão uivante, e ainda hoje você pode ver diversas estátuas de cães mesmo no local da vila. A antiga história é mais ou menos assim: tinha um homem que tinha um cachorro, e esse cachorro ficava o dia inteiro latindo e uivando. Um dia o homem simplesmente perdeu a cabeça e matou o cachorro. Pouco tempo depois, esse homem e toda a sua família foram assassinados. Mal sabia ele que o cachorro estava simplesmente tentando avisar a todos dos assassinos que estavam para chegar. Bom, fictícia ou não, uma verdadeira vila Inunaki foi oficialmente registrada entre os anos de 1691 a 1889. A vila original se saiu muito bem, inclusive era conhecida pela produção de cerâmica e aço. Inclusive, as minas de carvão próximas trouxeram ainda mais lucro para a cidade. Inclusive, esse dinheiro foi investido para construir um castelo que se chama Inunaki Gobekan. Lá para o final dos anos 1800 eles construíram. E até hoje você pode ver as ruínas desse castelo no local. Bom, essa prosperidade toda da vila fez com que ela crescesse em tamanho e se fundisse com diversas outras vilas próximas. E hoje essa união de vilas forma a cidade de Miyakawa, que é a cidade real hoje. Essa cidade existe no Japão, certo? Embora a cidade ainda exista, a localização lá da vila antiga de Inunaki, lá quando ela começou, foi completamente destruída por uma represa que foi construída num rio próximo e alagou todo o local. Mas apesar de todos esses registros, algumas pessoas ainda duvidam disso e dizem que é uma versão oficial para esconder a verdade do que aconteceu por lá. E outras vão ainda mais longe e dizem que a construção da barragem que alagou o local foi para enterrar todo aquele mal de uma vez por todas. A maioria das aparições e de fantasmas que acontecem pela região de Inunaki são no antigo túnel que leva à vila. Embora o túnel atual tenha sido construído em 1975 e é muito utilizado até hoje,
o antigo túnel foi completamente selado. Esse local ficou tão conhecido pelas suas assombrações que em 2020 lançaram um filme justamente sobre ele, tá? Chama Howling Village, que significa vilarejo uivante do inglês, e também no mesmo ano lançaram um jogo chamado Inunaki Tunnel, ou seja, Túnel de Inunaki, que também tem essa mesma temática. Eu acho que eu não preciso falar esse ponto, mas tanto o filme quanto o jogo são do gênero terror, né? Mas antes de abordar qualquer assombração, a gente tem que abordar aqui um dos mais famosos crimes reais, coisas que foram documentadas e aconteceram naquela região. O Meyama Koichi, um homem de 20 anos de idade, voltava para casa do seu trabalho e passava ali perto da região de Inunaki. No momento em que ele parou num semáforo, ele foi abordado por alguns jovens ali que basicamente roubaram o carro dele, mas eles chegaram falando que precisavam do carro para buscar umas garotas e que era para ele parar de bancar o valentão e sair do carro e deixar eles pegarem. Nosso amigo Koichi não se entregava assim tão fácil e não quis sair do carro. Então, ele pagou para ver, apanhou muito e os rapazes levaram o carro e ele junto. Eles então foram para uma área isolada, tiraram ele do carro e espancaram novamente. Por algum milagre, ele conseguiu fugir. Mas não durou muito não, ele foi capturado de novo. A essa altura eles estavam próximos de um porto e a ideia dos criminosos era jogar ele de lá, né, para ele se afogar. Mas ele segurou com tanta força naquela barra lá e eles não conseguiram fazer isso basicamente. Então, tiraram ele de lá e espancaram ele de novo. Então ele conseguiu escapar de novo e foi até a estrada. Tentou pedir ajuda, mas os carros não deram muita bola. Eu imagino que não tem tantos detalhes assim, mas deve ser porque era um horário tarde da noite, um cara maluco saiu gritando lá. Sociedade japonesa não ia parar assim para qualquer um. Bom, de qualquer maneira, não pararam, ele foi capturado de novo, levaram ele, colocaram no porta-mala do carro e espancaram com algumas chaves de fenda, algumas chaves inglesas que tinha lá no carro. A essa altura ele já estava inconsciente, então a ideia dos rapazes era jogar ele da barragem, que era lá perto, né? Aquela barragem que a gente comentou mais cedo. Mas com medo de que o corpo flutuasse, que eles fossem descobertos, eles tiveram uma outra ideia. Ir até um posto, encher um galão de gasolina e aí usar para queimar nosso amigo Koichi. Dito e feito, foram até o posto, buscaram a gasolina, ensoparam o Koichi de gasolina, só que ele conseguiu fugir de novo e foi até a floresta. É óbvio que os criminosos foram correndo atrás dele e aí a gente vai chegar num ponto que, pelo amor de Deus, né? Os criminosos, enquanto eles estavam ali na floresta, eles falavam: olha, Koichi, a gente não vai fazer nada, não queremos machucar você, estamos arrependidos, não vamos fazer nada, vamos deixar você ir embora. Meu amigo, o cara acreditou. Depois de tudo que aconteceu, ele acreditou. E foi pego de novo. Aí ele foi, né? Pra variar, espancado mais um pouquinho com umas pedras, até que finalmente terminaram de jogar a gasolina nele e aí colocaram fogo e aí sim ele morreu. Agora a coincidência de tudo isso aí é que o local que ele morreu foi justamente no túnel abandonado de Inunaki. Bom, esses rapazes aí foram pegos e foram julgados e foram presos mesmo em 1991. E depois do julgamento, depois de preso, os caras ainda tiveram a cara de pau de vir aqui ficar falando que eles não tinham a intenção de matar, não tinha... Parece brasileiro falando, cara. Eu não sabia que japonês podia ser assim. E outra, se isso aí tivesse acontecido no Brasil, esse cara ia estar vivo. Ele ia estar vivo porque ele não ia confiar nos criminosos ali que iam soltar ele. E essa parte eu não consigo entender na minha cabeça. Eu pesquisei detalhes dessa história aí, e é o que eu cheguei, né? O que eu cheguei nisso daqui são detalhes que a gente encontra ali em domínio público. Mas, cara, fala sério, né? Enfim, esse é o crime real que aconteceu. Ele morreu no vilarejo, não no vilarejo, mas no túnel que leva pra vila. Agora, esses boatos atuais sobre assombrações, fantasmas e tudo mais nessa região da vila de Inunaki começaram a acontecer na internet em 1999. Olha o tempo, né? E na época, as discussões aconteciam em fóruns e as pessoas falavam tudo o que elas sabiam e todas as lendas, tudo que era ao redor dessa vila, tá? Eu vou pedir licença para vocês aqui um pouquinho, porque eu vou ler alguns depoimentos aqui que eu extraí de alguns fóruns, beleza? Vamos lá.
2 de novembro de 1999. Ouvi de alguém que essa vila é uma área especialmente protegida e onde a polícia e o Estado não podem intervir. Apesar de ser uma área muito famosa, os sinais de TV param no passo. O que foi a tradução que eu cheguei, mas é dizer que não tem sinal de TV, né? De acordo com a teoria, essa vila foi vítima de severa discriminação antes do período Edo e em algum momento cortou todo o contato com o mundo exterior e tornou-se autônoma. Também se falava que abriga pessoas perigosas, mas isso é apenas uma especulação. Um depoimento agora em resposta a esse no dia 6 de novembro. Quando estava na faculdade, fui para Inunaki e havia tanto um túnel antigo quanto um túnel novo. Não havia luz e eu me sentia enjoado. Dia 8 de novembro. A vila Inunaki costumava estar naquela área, mas parece que foi submersa. Quando perguntei a um amigo sobre a vila, ele disse: "Ah, você quer dizer aquela vila submersa deve ter sido inundada com a construção da represa." A resposta para isso, no dia 9 de novembro de 1999, ouvi dizer que é uma vila que não está no mapa, uma pequena vila que não aparece no mapa quando você segue pela estrada estreita que leva até lá, dia 12 de novembro. De alguma forma, em uma história semelhante a essa, parece que existe uma área ao redor do Monte Hurana, na província de Gunma, onde um mangá sobre corredores foi baseado e dizem que você vai bater o carro e morrer se entrar lá. O povo meio louco desses fóruns aí, né? Tipo, não tem nada a ver com o negócio ali. Enfim, tô seguindo a ordem. Essa mesma pessoa agora, tá? Falando. Dizem que há um culto satânico que possui uma grande extensão de terra lá e que está repleta de corpos mortos. 13 de novembro e tá acabando, tá? Sei que é meio chato. Existe uma instalação religiosa administrada por um grupo relativamente famoso naquela área. Organizações criminosas costumavam ir e vir. Bom, acabamos as discussões aqui, tá? Nessa mesma época, alguém decidiu enviar uma carta para uma TV japonesa para mandar alguns investigadores para esse local. Eles produziram um documentário que se chama A Vila do Japão, que não está no Japão. E é desse documentário que a gente extrai algumas informações. Por exemplo, eles citam que a estrada vai ficando cada vez mais estreita ao longo da montanha até você chegar na vila. Supostamente é um lugar bem macabro, assim, se está. E aquela questão da placa que eu falei para vocês mais cedo no vídeo ali, de a Constituição do Japão não se aplica a partir desse ponto, também vem dessa matéria. E apesar de bem macabro o local, os jornalistas, os investigadores, não conseguiram pegar nada muito sobrenatural naquele local, tá? Então, volto a dizer, eles não chegaram na vila, tá? Eles não foram até lá, eles foram até o túnel, mas naquele momento não tinha nada. Uma das principais lendas que envolve a vila de Inunaki, agora sim num tom um pouco mais sobrenatural, é a história de um jovem casal nos anos 70. Eles dirigiam pelas montanhas e quando passavam pela região de Inunaki, logo antes de chegar no local onde é o antigo túnel, o carro deles pifou. E aí aquele negócio, né? O cara sai do carro, tenta consertar de alguma maneira, não consegue, e aí eles tentam procurar ajuda em volta. Como naquela época nem celular tinha, mesmo que por algum motivo tivesse sinal, mas nem celular tinha, eles tinham que ir até alguma casa, buscar alguma ajuda pessoalmente, e foi isso que eles fizeram. Eles então prosseguiram pelo túnel até a região da vila de Inunaki. O local, como eles descrevem, é assim, praticamente sem energia elétrica, completamente escuro. As casas eram aquele modelo mais antigo de casa, era um local que parecia muito abandonado, sabe? Com coisas desgastadas e pouca luz. No caminho, eles encontram a famosa placa dizendo que a Constituição do Japão não se aplica a partir desse ponto. Essa placa tem em todo lugar. Bom, mais ou menos meio quilômetro adentro da vila, eles decidem voltar, por simplesmente estar cagado de medo. O que, bom, se eu tivesse de noite num lugar sem luz, com casas abandonadas, não parecia ter ninguém, eu acho que eu também voltaria. Bom, no caminho de volta, eles se depararam com uma pessoa, num antigo prédio cinza, que tinha bem na frente deles um homem parado de pé. O homem, a princípio, parecia bem normal, inclusive foi até a direção do casal para cumprimentá-los. E olha só, ele disse que adorava ter visitantes ali na vila, só que não gostava de ver eles indo embora. Então, antes que ninguém pudesse pensar qualquer coisa, ele pegou uma foice e cortou o pescoço do rapaz. Aliás, do pescoço até o umbigo do rapaz, que logo capotou e nem entendeu o que estava acontecendo. A garota até tentou fugir,
mas o homem teria pego ela pelo pescoço, arremessado na rua, e quando ela tentava fugir, aí ela percebeu uma coisa que eles tinham deixado passar no caminho de vinda. Entre os prédios, naqueles becos escuros, tinha um monte de cadáveres, né? Pessoas mortas, enfim, aos montes. Ela não foi muito longe, o cara conseguiu pegar ela e, bom, ela teve seu fim de qualquer maneira. Essa foi a primeira lenda da Vila de Anunnaki, essa lenda moderna que pinta o local como um assombrado. As razões para essas assombrações, para a vila ter ficado daquele jeito, eu consegui separar aqui basicamente 5 hipóteses. A primeira delas é que dizem que a vila foi tão assolada por doenças que o governo simplesmente decidiu abandonar por ser mais fácil não ter que lidar com essas doenças, isolar esse povo e deixá-los para morrer isolados do resto do Japão. Outra versão é de que a vila era uma colônia de leprosos. Lepra era uma doença bem complicada uns anos atrás, tá? Era bem comum, né, em relação ao... porque ela vem dos ratos, né? E tinha muitos ratos, a pouca higiene fazia com que a lepra se proliferasse bastante. E é uma doença bem feia, bem contagiosa. Então, devido a isso, disse que essa vila foi isolada como um local para mandar os leprosos para morrer. Não é a primeira vez na história da humanidade que isso aconteceria, tá? A gente provavelmente vai cobrir em algum momento próximo aqui no canal os manicômios da Europa, principalmente na época, e era a mesma coisa. Começa como um local que você manda pessoas com problemas mentais para ter um tratamento, mas na verdade não tinha tratamento nenhum, era um local que a pessoa ia para morrer. Outra versão é de que o próprio isolamento dos camponeses, esse isolamento voluntário, fez com que essas práticas de endogamia, de ter filhos na própria família, teria levado a pessoas com menos inteligência, né, que tivessem menos capacidade de inteligência, e que os costumes e a moral foram deixados de lado para ter práticas mais bárbaras. A quarta teoria é de que a pequena vila sofreu um grande massacre, provavelmente feito por aquele homem que estava com a foice, e ele teria sido responsável por ter todos os camponeses mortos. E a nossa última teoria diz que a vila foi controlada, foi dominada por um culto satânico que fazia rituais canibais, rituais de sangue, então todos que eram de fora da vila estavam condenados por esses rituais. Fora essas teorias, algumas um pouco mais pé no chão, dizem que a construção da barragem encontrou vários empecilhos na Vila de Anunnaki, as pessoas não queriam sair. Os oficiais da companhia de energia não teriam conseguido convencer aquelas pessoas a sair de lá. Então, ao invés deles cancelarem a obra, ou sei lá, tentar uma outra alternativa, não sei o que eles fizeram, deixaram todo mundo lá mesmo, fizeram a barragem e inundaram tudo que se lasque. Quem morresse, morreu. De qualquer maneira, hoje em dia, o antigo túnel está selado com blocos de concreto. Vocês vão estar vendo a foto aí em algum momento. E também tem um portão para que nenhum carro passe. Também tem penhascos dos dois lados, tá? Mas embora essas dificuldades, muitas pessoas têm passado de qualquer maneira, têm escalado montanhas, se espremido entre aqueles blocos de concreto para passar e entrar no túnel, muito por causa da fama, das histórias de fantasmas. Então esse povo aí queria estar lá, queria ver alguma coisa, queria achar alguma coisa. E isso atraiu muita gente. Os moradores da região dizem que a partir de 2020, principalmente com o lançamento do filme sobre aquele túnel, o local ficou muito ruim. Muito ruim não no sentido de assombração. As pessoas que moram por lá evitam de chegar perto daquele túnel, não por causa das histórias necessariamente, né? Embora devesse se preocupar com isso também, mas pelas pessoas perigosas que andam por lá. Ou às vezes não pessoas perigosas, mas jovens, bêbados, que ficam fazendo graça, sabe? Ficam fazendo festa lá e deixam... E hoje o túnel tá cheio de lixo, cheio de pichação, cheio de coisa, então é um local que não é legal, assim, sabe? De qualquer maneira. Um morador do local disse que no ano de 2020 a polícia foi chamada 182 vezes para aquele local, o que pro Japão por si só já é um número bem alto, pra você ser chamado para um local específico. Agora, em comparação com os outros anos, é maior ainda, porque os outros anos era 0 as vezes que a polícia foi chamada, e passou para 182. Em fevereiro de 2020, uma empresa de TV local mandou
outros investigadores para o local que trabalharam em conjunto com o conselho da cidade para ver se eles realmente encontravam alguma evidência sobrenatural naquele túnel. A conclusão inicial foi assim, que eles tinham encontrado barulhos esquisitos vindo do túnel, sabe, uivos, coisas estranhas, e também que a temperatura caiu consideravelmente, né? De 12 graus que estava para fora do túnel, caiu para 9 quando eles entraram ali na beiradinha, né? Só que assim, se você já passou por qualquer túnel na sua vida, você vai saber que queda de temperatura no túnel não é nada assim muito fora do normal, né? Então eles tiveram que concluir que de fato não tinha nada. E agora, com a área isolada, com patrulhas policiais constantes, câmeras de segurança, portão, cerca elétrica, tudo mais, tá ficando bem difícil de chegar perto desse local. E talvez seja para a segurança de todos, né? A gente nunca sabe. Vai que tem um bichão possuído lá com uma foice pronto para te rasgar do pescoço ao umbigo. E se você gostou desse vídeo aqui, eu tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos do canal. Então clique em algum lugar da tela aí, vai aparecer para você ser redirecionado a outros vídeos nossos para que você possa aproveitar. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber vídeos como esse toda semana. Um grande abraço, falou!